mais um sábado que a gente tem que reconhecer, diante das dificuldades que se apresentam em nossa frente, a vitória do esforço de estarmos aqui. Porque cada vez mais, quanto mais a gente luta, parece que mais dificuldade tem para se chegar nos locais onde podem fazer uma modificação do nosso pensamento. Então, agradecer muito, fazendo uma leitura rápida, para não tomar o tempo do nosso amigo, do livro Minutos, Sabedoria. Não se deixe arrastar pela vaidade. Aprenda a conhecer-se. Não se julgue indispensável. Graças a Deus. Quando lhe vier a tentação de julgar-se insubstituível, lembre-se de uma verdade irrefutável. Só Deus é indispensável. Não se envaideça. Deus, que é grande, não assinou nenhuma de suas ordens. Não se esqueça, portanto, que quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. E assim, Deus, agradecemos imensamente. Poucos encarnados que somos, mas na certeza do cumprimento das nossas obrigações voluntárias, aqui estamos para levar um estudo, uma boa reflexão, uma boa energia, contribuir para a psicosfera do planeta. Permita que todos que aqui estão possam receber tudo o que precisam, se fortaleçam, sejam higienizados, sejam curados, sejam amparados. Agradecemos imensamente pela presença do nosso querido amigo Douglas Coutinho, que aqui está, gentilmente. Que ele possa ser envolvido, assim como já está, e possa nos trazer questões importantes para as nossas reflexões, importantes para a modificação do pensamento, dos achismos atávicos, e que possamos mudar gradativamente e sermos pessoas melhores. Que proteja as cercanias, que ilumine a todos, que ampare nosso amigo, irmão, e fique conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Meu amigo Douglas Coutinho, é com você. Tem uma rodinha aqui, tá? Tem uma rodinha aqui. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Estamos num dia, para variar, muito bonito. E a combinação do dia muito bonito com o local que a gente está, que é um local de muita natureza, né? De muita mata, montanha, costuma fazer com que a gente sinta as energias num nível diferente. É mais, não vou dizer mais fácil, mas é mais pleno a nossa conexão quando a gente se concentra o suficiente. Eu queria começar o nosso estudo de hoje trazendo uma passagem que eu gosto de trazer, exatamente porque ela não é fácil nem de entender, nem de estudar. E também porque quando a gente ouve ou lê essa passagem pela primeira vez, a gente tende a ignorar. Eu lembro que a primeira vez que eu li essa passagem, eu fiquei muito na dúvida. Eu perguntei para um monte de gente e ninguém soube me responder, pelo menos não de maneira satisfatória. Então eu escolhi ignorar. Eu não entendi, ninguém me explicou, eu escolhi ignorar. Até o momento que, estudando o Espiritismo, a gente pôde tentar começar a desenvolver. A passagem é a seguinte: não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. E o homem terá por inimigos os da sua casa. Mateus capítulo 10, versículos 34 a 36. E numa outra passagem em Lucas: eu vim lançar o fogo sobre a terra, e que desejo senão que ele se acenda? Eu devo ser batizado com um batismo, e quanto me sinto apressado que se cumpra.
Credes que eu vim trazer a paz sobre a terra? Não. Eu vos asseguro, mas ao contrário, a divisão. Porque de hoje em diante, se encontram 5 pessoas numa casa, elas estarão divididas umas contra as outras. 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com seu filho e o filho com seu pai. A mãe com a filha e a filha com a mãe. A sogra com a nora e a nora com a sogra. As 2 passagens são atribuídas a Jesus. E aí a gente não consegue entender que Jesus é esse que veio trazer divisão, que veio trazer espada, que veio trazer briga, que veio trazer a dissensão e não a união. O Jesus histórico. Aquele que a gente aprende desde muito cedo a fingir que nunca existiu. Aquele que a gente apaga dentro de um falso moralismo fundamentalista que não faz parte, por exemplo, da nossa doutrina espírita. Aquele que era socialmente revolucionário porque ele veio trazer a quebra do mundo como se conhecia até então. Qualquer ideia que vem trazer a quebra da lógica do mundo é uma ideia revolucionária. O termo revolucionário é um termo que muita gente corre. Porque já você vai discutir política aqui comigo agora, sai correndo, porque não quer a polêmica. É revolucionário tudo aquilo que quebra com a ordem. O cristianismo é uma das filosofias mais revolucionárias da história da humanidade, se não for a mais. Na época de Jesus, muita gente achava que ele era discípulo de Epicuro. Porque na Grécia Antiga, Epicuro propunha uma revolução semelhante. E na verdade ele era muito mais complexo do que Epicuro era, com todo respeito a Epicuro, que foi muito rico também. O Espiritismo, quando nasceu dividindo um monte de coisa também. O Livro dos Espíritos se tornou conhecido, a primeira grande onda, esse aqui é o Evangelho, mas eu vou usar como exemplo, porque eu não estou vendo os Espíritos aqui, na tela. O Livro dos Espíritos, a primeira grande onda de leitura dele se deu quando a Igreja Católica Espanhola promoveu uma queima pública dos exemplares numa praça em Barcelona. Muita gente que nunca nem tinha ouvido falar em Allan Kardec ou Espiritismo correu atrás de livrarias que clandestinamente pudessem vender aquela obra. Ou de reuniões espíritas que tivessem acontecendo no subterrâneo, como o cristianismo primitivo. Onde as reuniões aconteciam em cavernas. Onde as reuniões aconteciam escondidos para que o Império Romano não pudesse agir de maneira a censurar. O cristianismo era um pensamento anti-censura. Era um pensamento contracultural. Trazia uma ideia de mundo oposta à ideia trazida pela ordem vigente. Por isso ele está falando da divisão. Porque tenta trazer qualquer ideia diferente num grupo que já aceitou verdades eternas e que por isso não vai mudar de ideia nunca mais. Vocês já lidaram com pessoas, ou talvez vocês sejam assim, e a autocrítica é importante. Mas vocês já lidaram com pessoas que você sabe que qualquer discordância de qualquer coisa que ela pense vai causar um conflito, uma briga? Você já lidou com gente que às vezes você, para evitar a fadiga, não fala nada, mesmo discordando de tudo que a pessoa acabou de falar? E essas pessoas vão acabando ficando sozinhas com o tempo, porque se eu não consigo dialogar, eu vou me afastando. Se eu trago uma ideia que quebra com tudo aquilo que é visto como correto, como padrão, como aceito, eu imediatamente me torno persona não grata. Eu imediatamente me torno uma anomia, um problema social. Um galo. Sabe quando a gente bate a cabeça em algum lugar e incha, e aquilo fica ali latejando, incomodando? Eu me torno aquele galinho na testa, incomodando a ordem vigente, porque eu vim trazer o diferente. O espírita não pode ter medo do diferente, porque a gente nasceu da diferença. O espírita não pode ter medo do contraditório, porque a gente nasceu da crítica. Se a gente nasceu da crítica, por que a gente resiste tanto a qualquer pensamento crítico? Durante a pandemia fizemos muitas reflexões, a pandemia ainda está em voga. Hoje, graças a Deus, com o número de mortos menor, com o número de infectados menor, a gente não está livre ainda desta chaga, mas a gente hoje já pode viver de maneira diferente do que a gente estava vivendo, por exemplo, no ápice em 2020 ou naquela segunda onda, que foi pior ainda do que a primeira em 2021. Então hoje a gente já pode começar a fazer reflexão. E uma das reflexões que a gente pode fazer é sobre o impacto que esse tipo
de problema trouxe para a gente espiritualmente. Ninguém passou pela pandemia, ou está passando pela pandemia, mentalmente imune. Ninguém passou por esse momento espiritualmente acima dos outros. E é importante trazer isso em palestra, até para quebrar com a ideia de que a liderança do centro, ou o palestrante, ou o médium, eles têm um elemento diferente que está acima dos outros, está do mesmo lado. Mediunidade não é sinal de superioridade, mediunidade é uma questão, inclusive, orgânica, que se dá através de elementos no cérebro do médium. Tem, inclusive, estudos científicos sobre isso. Tem uma dissertação de mestrado sensacional da USP de 2003. Eles estudam as glândulas do cérebro para poder entender quais delas têm movimento hormonal diferente no momento em que o médium está em transe. Espetacular. Não é superioridade, é trabalho. Cada um vai ter o seu. Cada um vai ter a sua missão. Cada um vai ter o seu espaço de ação. E médium todo mundo é. Todo mundo aqui já teve intuição alguma vez na vida. Todo mundo aqui já teve uma sensação diferente quando entrou num lugar ou quando conheceu alguém. Todo mundo aqui já teve aquela coisa que não sabia explicar de onde veio, mas simplesmente sabe que, olha, esse caminho não vai dar bom. E normalmente a gente ignora a nossa intuição. A única vez que eu fui assaltado na minha vida, a minha intuição gritou uns 5 minutos antes. E eu decidi ignorar, porque eu achei que era preconceito da minha cabeça. Eu estava no ponto de ônibus, e aí chegou um rapaz, na hora a minha cabeça virou, e eu ouvi alguém falando, vai assaltar. Eu olhei e falei, acho que vai mesmo. Tinha um ônibus que parou no ponto, era um ônibus que ia para um lugar que não era o lugar que eu queria ir. O ônibus era, eu não esqueço, o ônibus era para Caxias. Eu não me esqueço disso nunca. E aí eu ouvi como que uma voz falando para mim, entra no ônibus e desce no próximo ponto. Finge que pegou errado. Passa ali na roleta, fala, ih, meu Deus do céu, para aí motor, e já desce ali, só para poder se livrar. Eu ignorei a intuição. Falei, eu não vou entrar no ônibus para Caxias. Vai que ele não para e me leva direto para Caxias, como é que eu faço depois? Vou ficar perdido, não vou saber nem como voltar. Eu não entrei no ônibus. O ponto esvaziou. Saiu o ônibus, ficou eu, o rapaz e um outro rapaz que era gigantesco de forte. E eu ainda tive alguma esperança que se algo acontecesse, ele iria nos proteger. Se dependesse de mim para proteger, realmente não ia chegar a lugar nenhum. O camarada veio na minha direção. E o companheiro, que tinha o tronco da largura do Brasil, correu mais do que o Usain Bolt, que eu nunca vi uma pessoa correr tão rápido na minha vida. E ficou só eu e o rapaz que estava assaltando. E aí eu, dando o celular e repassando na minha mente, por que você não ouviu a intuição, cara? Por que não ouviu a intuição? Porque a gente é treinado a não confiar nos nossos instintos. A gente é treinado a perceber. E quando eu falo treinado, é treinado mesmo. Um treinamento mental que vai sendo construído culturalmente ao longo da nossa vida. A gente é quase que programado a não se perceber como suficiente. Por que a gente não confia tanto naquilo que a gente pode oferecer? A gente tem a ideia de que a gente não é o suficiente. Aí vem o espiritismo. Aí vem o estudo da mediunidade. Aí vem o estudo da encarnação e da lei de encarnação. Tudo aquilo que a gente faz aqui é bater de frente com uma ordem dada. E essa ordem dada é uma ordem pautada em ignorar quem está sofrendo do teu lado. A ordem dada é uma ordem de indiferença. Por que a gente se admira quando uma pessoa para ajudar a outra? Porque não é o comportamento padrão da nossa sociedade. A gente até questiona. Por que aquela pessoa está fazendo isso? Será que quer aparecer? A maldade já vem na cabeça. Terminando uma palestra no centro de Niterói, isso já tem uns 11 anos. A gente saindo da palestra, eu me recordo que, quem já assistiu palestra de mim vai lembrar que eu já contei essa história, um morador de rua, ele estava tendo uma convulsão na calçada. E todo mundo passando e fingindo que nada estava acontecendo. Quem parou, correu, sentou no chão
virou um morador de rua de lado, segurou na cabeça dele até a crise convulsiva passar, foi o meu avô, que na época já tinha seus 83 anos de idade. Idoso já, sentou no chão, na rua, no centro de Niterói. E todo mundo passando, fingindo que não estava vendo. Quando a gente ligou para a emergência, para virem atender o rapaz, quando souberam na ligação que era um morador de rua, claramente a ideia era não vir. Mas já passou, não já? Às vezes acontece, a pessoa bebe muito. Fui eu que fiz a ligação, então não estou falando que me contaram, não. Eu ouvi o atendente falar isso para mim. Às vezes a pessoa bebe muito, usa droga, não precisa se preocupar também assim. A falta de humanidade se tornou o nosso padrão. Por isso, a gente quebra a ordem e deve quebrar a ordem. Porque a ordem é pautada na violência. Violência não é só um soco, um tapa, um chute. Violência é ignorar o sofrimento de quem está do teu lado. Violência é indiferença. Violência é agir como se você fosse um átomo que existe sozinho e que não precisa se conectar a ninguém. Você se basta, vai chegar à luz sozinho. Aí a vida te ensina que não é. Não foi assim e nem nunca vai ser assim. E aí a gente, enquanto movimento espírita, tem que fazer autocrítica, porque a gente bate muito nessa tecla também, que não é uma tecla que vem de Kardec, é uma tecla que vem de Jean-Baptiste Cousteau. Mas aí é uma questão doutrinária que a gente já debateu em outros estudos. A gente acredita muito na ideia da evolução em linha reta, da pessoa que não tem percalços, que ela é criada e ela chega à perfeição quase que como um torpedo. E toda vez que eu fortaleço essa ideia num estudo ou numa palestra, eu estou pegando a pessoa que está enfrentando 1 milhão de percalços e eu estou diminuindo a experiência dela, sem querer fazer. Todos os exemplos de evolução em linha reta, de gente que chegou à luz com uma velocidade incontestável. E aí eu esqueço que o Dr. Bezerra de Menezes, que continua presidindo vários dos nossos encontros espirituais, foi Zaqueu. Eu continuo esquecendo de Maria de Magdala, que antes de alcançar a plenitude da luz que ela hoje exibe de forma exorbitante, foi alguém que passou por todos os percalços da matéria. E foi alguém que foi viciado em sexo. E foi alguém que caminhou na vida de todo tipo de excesso material até se encontrar. Porque é um espírito em luta. Todo mundo aqui é espírito em luta. Ninguém aqui é perfeito. Se eu abraço a perfeição idealizada como se nela eu já tivesse chegado, eu ignoro as minhas próprias falhas. E eu não vou conseguir burilar. Se eu pego aquele elemento que me joga para baixo e eu escondo dentro do meu espírito para ninguém ver nas minhas relações sociais, ninguém vai ver. Todo mundo vai achar que eu sou ótimo, maravilhoso e perfeito. E dentro de mim, uma mente atormentada, que não consegue lidar consigo mesmo, que dorme e tem pesadelo. Porque não está tratando das doenças da alma que existem e que estão ali, e que todo mundo tem. Porque faz parte da nossa evolução. Ninguém é menor por ter elementos que não são considerados tão bondosos assim. Meu Deus! Vamos pegar um elemento que é do dia a dia. Quem nunca teve um pensamento, que é aquele pensamento que na hora que você tem, você já, ai meu Deus, vou fazer até a prece, deixa eu vigiar. Que é aquele pensamento que você tem, já se acha o próprio Lúcifer, por ter tido aquele pensamento. Todo mundo tem ou já teve. O mérito não está em não ter aquele pensamento, o mérito está em ter e descartá-lo. Esse que é o mérito. Até porque todo mundo é médium. Então, no momento que a gente baixa a guarda, pode vir um amigo do lado e fazer uma sugestão. E fala uma coisa, uma maldade. Todo mundo pode passar por isso. Passar por isso não te faz inferior, te faz irmão. Quando Jesus trouxe a ideia do amor ágape, que é esse amor que não é baseado no eu, é baseado no nós, é baseado na ideia de uma comunidade, de uma irmandade, ele veio demonstrar que todo mundo é igual. Então, quando você se sentir inferior, lembra que a humildade não é se colocar abaixo dos outros, é entender que todo mundo está na mesma luta e que por isso ninguém é superior a ninguém. Ninguém é superior a ninguém. Ô Douglas, mas o Chico foi superior a gente. Vai, eu vou falar isso para ele quando ele estava encarnado, para ver como é que ele ia reagir. Chico, você é superior.
Eu acho que ele entrava em transe na hora. Ou então Emmanuel entrava, né, daquele jeito que Emmanuel tinha, um tanto quanto ríspido, para calar a tua boca na hora. Porque tem isso também. A gente acostumou tanto com o jeito Chico de ser, que a gente às vezes não entende a necessidade de uma intervenção mais direta. A gente não sabe apreciar os irmãos que têm a capacidade de fazer intervenções diretas. Eu não sou um desses. Por isso que eu estou apreciando, porque eu não sou. Eu sou aquela pessoa que para falar não para alguém eu vou dar 25 mil rodeios e eu não vou falar não. Mas eu tenho um meu irmão, por exemplo, que já chega e fala não, acabou. Resolvido. Aliás, o fato de eu ter chegado aqui a tempo hoje foi graças à carona que ele deu. Eu vim orando o caminho inteiro com medo de não chegar encarnado aqui, mas ele fez o caminho a tempo e não tivemos nenhum contratempo, nenhum tipo de acidente. Devemos agradecer a presença dele. Ele é aquilo que o pessoal normalmente fala, é curto e grosso. É isso e acabou. E já resolveu vários problemas da minha vida, sim. Ele já resolveu. Ele é mais novo que eu. Quando a gente era criança, ele resolvia as questões. Ele chegava no meio quando ele sentia que alguém estava me importunando e ele cortava, porque eu não conseguia cortar. Ele pequenininho, a bochecha gigantesca. O pessoal falava que ele era abusado. E era mesmo. A gente não reconhece o valor de alguns companheiros em ser mais diretos. E a gente acostumou com aquela ideia da perfeição que para o Chico era real. Porque ele transbordava esse amor. E aí eu tento imitar o Chico na casa espírita, falando com o mesmo tom que ele falava, dando a palestra naquele ritmo da fala dele, e tentando trazer aquela doçura artificial, que se não é real, só serve para você fazer um personagem. E um personagem pode enganar 1 milhão de pessoas, mas não engana você mesmo, e nem a Deus. Houve uma época da minha vida, quando eu comecei a fazer palestra, que eu ainda tinha esse ideal. E aí, às vezes, eu ficava naquela confusão. Eu estava tentando emular o Chico na minha fala, e na hora que eu fazia a palestra, eu tentava emular o Divaldo, que era o palestrante mais famoso. Até o momento de você começar a tentar encontrar a sua identidade e perceber que todo mundo tem o seu valor, que todo mundo tem algo a contribuir, e que a gente não pode simular perfeição. Porque isso é prejudicial ao nosso próprio crescimento. Quem simula a perfeição gasta tempo que seria bem gasto entendendo o porquê que não é perfeito ainda. E trabalhando nisso. Uma escola que tivemos na nossa vida. Casa Maria de Magdala, centro espírita que eu tenho ligação desde criança e que tem uma conexão espiritual muito forte. Quando começamos a fazer o trabalho voluntário lá, no albergue da enfermaria adulta, para quem não conhece, a casa faz um trabalho de enfermaria, cuidado de menores abandonados, e sempre foi voltada para pacientes portadores do vírus do HIV, que a casa foi fundada nos anos 90 como missão, no momento em que as pessoas que tinham HIV eram inclusive escanteadas dentro do próprio hospital. No iniciozinho, nem os médicos sabiam ainda como a doença era passada. Ela chegou a ser chamada de câncer gay nos anos 80, e muita gente acreditava que o próprio toque na pele da pessoa que tivesse com aquilo poderia passar ou respirar o mesmo ar. Então a pessoa que era diagnosticada com AIDS, ela era escanteada no canto do hospital, onde ela ficava de máscara o tempo todo, mesmo tendo dificuldades respiratórias, e onde, para entrar naquela sala, o enfermeiro, porque o médico não entrava, o enfermeiro tinha que entrar todo paramentado, como que está entrando numa câmara de gás, e o toque era o mínimo possível. Se tinha que aplicar alguma coisa, uma injeção, o uso da seringa era o mais ignorante possível, com medo de encostar muito. As pessoas sofreram muito. E a casa surgiu nesse momento, no início dos anos 90, para tentar ser um espaço de tratamento e também um espaço onde o desencarne dessas pessoas pudesse ser mais bem acompanhado. No início da casa, as pessoas iam para desencarnar. As pessoas chegavam para desencarnar com dignidade. Era isso. Hoje, a gente vê as pessoas saindo e voltando para casa. Isso é uma vitória inacreditável. É gente que está com vírus no corpo, que está com a síndrome ativa e está vivendo normalmente. As crianças que foram cuidadas lá, tudo adulto trabalhando hoje, ainda volta lá para visitar. Quando começamos a trabalhar lá, 17, 18 anos de idade, fomos colocados no plantão do albergue adulto
com um companheiro de trabalho que ele era militar e ele não conseguia falar pedindo por favor. Vamos tentar ser justo. Como é que eu falo de uma maneira que não seja grosseira? Ele não conseguia falar num tom de voz normal e por favor não era um termo que estava presente no vocabulário. Dá para entender mais ou menos como era? Era ordem, era grito, era o tempo todo assim, porque na cabeça dele era assim que se formava alguém no trabalho correto. Porque foi assim que ele aprendeu. A época eu voltava injuriado para casa, nossa. Mas eu voltava para casa injuriado quase com a espiritualidade. Eu falei, mas ninguém está vendo isso? A espiritualidade da casa que não está trabalhando para isso? Maltratando todo mundo? Aquela minha empáfia, aquela minha ignorância. Então, você com 18 anos ainda é um adolescente, todo adolescente ele acha que ele sabe tudo do mundo, né? Se ele não achar, ele não é adolescente. E com o tempo eu fui percebendo o quanto foi valoroso trabalhar com aquele companheiro. Que ensinou paciência, que ensinou da forma dele a que eu trabalhasse mais rápido para atender as necessidades dos pacientes. Chegou no momento que se eu tivesse que fazer o plantão mais trabalhoso, que era o plantão banho, que era o que eu gostava de pegar, que a gente dava banho em todo mundo, fazia curativo em todo mundo, trocava curativo, dava remédio, fazia o café da manhã para dar o café da manhã, preparava aquele lanchezinho que eu esqueci o nome, que é entre o café da manhã e o almoço, que é bem leve, tudo isso no espaço de 4 horas. A colação. Muito obrigado. Eu conseguia fazer sozinho, estive a situação de fazer sozinho umas 3 vezes, quando o companheiro ficou doente e a outra estava viajando, graças ao ensinamento não ortodoxo que o companheiro trouxe. Fazia sozinho, me virava. E um aqui está precisando do outro lá, já vai para lá e vem para cá. E anos depois eu tive que usar isso com a minha mãe. Quando ela teve um AVC e ficou de cama, e lá em casa ninguém sabia cuidar dela, e eu tinha essa experiência comigo. A gente tem uma percepção imediatista de que na vida a gente passa por alguns momentos muito difíceis e a gente tende, enquanto a gente está passando por esses momentos difíceis, a enxergar aquele produto como um produto final. A gente passa por aquilo que a gente precisa passar. Parece fala de autoajuda, mas quando a gente entende isso dentro do Espiritismo, é uma porta de estudo que se abre para a gente compreender a nós mesmos. A gente só passa por aquilo que a gente tem condição de passar e por aquilo que a gente precisa passar. Deus não é injusto. Não é colocado um peso maior do que a gente pode suportar nunca. Mesmo que pareça, na hora que eu estou sofrendo, que eu não vou conseguir suportar aquilo. O nosso trabalho aqui não é um trabalho de acriticamente ensinar a pessoa a baixar a cabeça e falar sofra tudo que tem que sofrer e pronto, porque isso ninguém aprende. Isso é falso. Baixa a cabeça e sofre. Entenda o momento e as oportunidades que estão aparecendo. E sim, há sofrimentos que a gente passa que não tem uma origem divina, tem uma origem material. Muitos deles criados por nós mesmos. E a capacidade de ler esses momentos a gente tem? Eu tenho a capacidade de entender se parte do meu sofrimento tiver sido causado por mim mesmo naquele momento? Quantos companheiros que têm mediunidade que não veem um instante em que o obsessor é doutrinado e quando ele já está pronto para seguir o caminho dele, ele vai pedir ajuda porque o obsidiado não deixa ele embora? Quantos aqui não já viram situações assim? A pessoa vai no centro desesperada porque está com o obsessor, porque está com o encosto, porque está com o diabo, com não sei o que lá. E algumas reuniões de doutrinação do companheiro da companheira mostram que aquela pessoa já está querendo ir. E é o encarnado que não deixa. Criou uma relação de codependência e puxa de volta. Você deixa os seus obsessores seguirem o caminho deles? Ou você alimenta essa relação? Você vê os seus irmãos obsessores como irmãos? Ou você ainda tem aquela leitura do encosto? Aquela leitura da vou fazer alguma coisa para jogar isso longe? Vou fazer ali a sessão de apometria
que é para prender essa galera e deixar. Ou você percebe que aquela pessoa está do seu lado porque é um companheiro de outras jornadas e que pode crescer junto contigo e que pode crescer pelo exemplo. Vamos relembrar Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes teve um filho que passou por um processo de obsessão que se tornou fascinação, a ponto dele ficar acamado, a ponto dele entrar num estado catatônico que parecia um coma. E Dr. Bezerra identificou, junto aos companheiros do centro espírita, que era um processo obsessivo muito firme, muito largo. Fizeram uma reunião, conversaram com o obsessor. E o companheiro fala para o Dr. Bezerra, através do médium em que ele estava se manifestando: olha, doutor, eu te tenho muito respeito. A gente vê o trabalho que o senhor faz todo dia, e eu estou acompanhando o seu filho, então eu estou te vendo. E eu vejo que aquilo que o senhor prega é aquilo que o senhor faz. Então, de fato, se o senhor quiser que eu saia, eu vou sair. O senhor tem autoridade para fazer isso. Agora, eu estou te alertando, no momento que eu sair, ele não vai aguentar. Porque ele está se alimentando da minha energia da mesma forma que eu me alimento da energia dele. A nossa relação já está simbiótica. A hora que eu sair, ele não aguenta mais. E de fato o companheiro saiu, o Dr. Bezerra volta correndo para casa para encontrar o filho já desfalecendo, prestes a desencarnar. A relação era uma relação que ia de muitas vidas. Foram companheiros de crime no passado, tinham ali laços que prendiam um ao outro. Tem gente que tem isso encarnado. Vocês não já conheceram casais que fazem tanto mal um para o outro e continuam juntos? E que tem agressão e que tem violência e daqui a pouco já estão juntos de novo? A gente cria relação de vício da mesma forma que a gente cria com objetos materiais. Tem gente que é viciada em doce, tem gente que é viciada em entorpecente, tem gente que é viciada na energia de algumas outras pessoas. E para se livrar disso? O nosso trabalho é um trabalho gigantesco. Especialmente porque a gente está encarnado nesse momento no planeta Terra. No momento que a gente está procurando a mudança de um mundo de provas e expiações para um de regeneração, e aí acreditaram no passado que essa mudança de um mundo para outro seria através de um cataclisma climático, de um meteoro, de uma tsunami, que iria acabar com o mundo e a gente ia fazer tudo do zero de novo. Aqueles que mereceriam continuar não leram Kardec. Porque quando Kardec vai classificar os mundos no Livro dos Espíritos, e depois quando ele vai desenvolver melhor na Gênese, ele está deixando claro que a mudança planetária é uma mudança espiritual, social. Ela é uma mudança de dentro para fora. Não é uma explosão que vem e varre a Terra. A gente imagina um aeróbus levando aqueles que não conseguiram para um outro planeta, né, que nem a gente talvez veio de Capela. Aí a gente começa a misturar toda a mitologia de vários livros para poder chegar à conclusão de como vai acontecer. E até achar que o mundo iria acabar em 2012, muito espírita achou. Teve até um livro, não será em 2012, que foi escrito por alguns companheiros, pegando partes das falas do Chico Xavier para poder mostrar lá na época. Gente, o mundo não vai acabar em 2012. Eu tenho várias discordâncias com algumas ideias trazidas no livro. Não vou entrar no mérito aqui, porque a gente no Espiritismo ainda não acostumou com leitura crítica, infelizmente. A gente ainda acha que leitura crítica é obsessor. A gente tem que ter a capacidade de fazer leitura crítica, senão a gente não é kardecista. Se a gente não tem a capacidade de pegar um livro e falar, discordo disso aqui, vamos estudar isso aqui, a gente não é espírita, a gente é fundamentalista. Não tem nenhuma diferença daqueles caras que a gente gosta de criticar, que estão lá baixando a cabeça e ouvindo tudo que a liderança religiosa diz para eles de maneira crítica. Espírita tem que ter conhecimento crítico. Ué, aí agora eu não posso discordar de algo que foi o Divaldo que falou. Que isso? É a perfeição encarnada. Eu não posso falar o que o Raul Teixeira disse na palestra lá atrás, então se falou, está falado. Gente, isso não é um desrespeito às pessoas. Isso é ser espírita. É ter capacidade de pensar. É conversar. É debater.
Olha, meu irmão, esse pensamento aqui eu não sei se eu tenho. Vamos discutir isso aqui? Eu não sei se eu concordo com isso. Nossa, você levanta isso no estudo espírita, meu Deus do céu, o pessoal só falta sair correndo. Está obsidiado, na hora já acho que está obsidiado. Eu tive uma companheira que saiu injuriada de uma palestra minha, porque eu falei que o Rui Barbosa, quando foi ministro da Economia, queimou os registros da escravidão para não pagar a indenização para quem foi escravo. Ela saiu injuriada da palestra. Ela falou para mim, nossa, você só falou o ponto negativo do Rui Barbosa. Eu falei, meu Deus, que isso? Você é parente do Rui Barbosa? Eu fiquei até um pouco, né? Será que ela é herdeira do Rui Barbosa? Eu estou aqui mexendo numa herança de família. Ficou injuriada. Gente, isso é história. É pensamento crítico. Eu não estou dizendo que ele é o lixo do lixo, ele é o irmão e luta como todos nós, acabou. Todo mundo erra. Ué, todo mundo erra. Por que a gente tem tanta dificuldade em ler isso de forma crítica? Por que a gente cria esse tabu? Por que a gente não consegue pegar um livro, independente de quem está escrevendo, e ponderar passagens do livro como passagens que, olha, eu não tenho todo o conhecimento do mundo. Com o conhecimento limitado que eu tenho, essa parte aqui eu hoje não concordo. Daqui a 10 anos eu posso concordar ou não. Posso discordar ainda mais. Nossa, isso é uma libertação. Isso não é empáfia, isso não é obsessão. Isso é estudo. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Já leram? É um livro que tem várias passagens maravilhosas. E outras que eu, pessoalmente, não concordo nem um pouco. Mas eu entendo que ele foi escrito na época da ditadura do Estado Novo e que ele tem uma proposta hipernacionalista, que está inclusive no título, da ideia do Brasil como o coração do mundo e pátria do Evangelho, e que ajudou, ou tinha como propósito ajudar, na proliferação da popularidade do Espiritismo. Eu consigo contextualizá-lo historicamente, sem necessariamente concordar com o último capítulo, onde Humberto de Campos faz uma defesa aberta de uma política fascista para poder silenciar pensamentos dissonantes. O espírita que tem capacidade crítica não se ofende quando o companheiro mais estudado, acadêmico, etc., chega pra gente e diz que Kardec foi racista. Sabe por que o espírita que estuda não se ofende com isso? Porque ele vai saber exatamente de onde foi tirada essa frase e ele vai ter argumento para conversar. Ele sabe que a passagem racista, que é racista mesmo, assinada por Allan Kardec, foi publicada numa revista espírita e retificada depois, não só no Livro dos Espíritos, como na Gênese, como na própria base da doutrina. Kardec, enquanto teorizava sobre a evolução dos espíritos, acreditou em várias teorias racistas, sim. Ele chegou a defender uma parte da vida, e ele escreveu isso em revista espírita, na década de 1860, início da década de 1860, que os povos africanos, os povos negroides, eram povos que traziam na própria forma física e na baixa compreensão intelectual um retrato de que talvez eles estivessem numa fase de evolução menor. Ele próprio retificou esse texto na revista espírita um ano depois, e ele próprio vai deixar claro na codificação espírita que não faz sentido abordar uma mensagem racista se eu acredito que todo mundo é igual e todo mundo pode reencarnar em qualquer corpo, em qualquer lugar, em qualquer época. Não precisa ser um drama alguém chegar e falar, Kardec era racista. Olha, não, eu sei que não é a passagem que você está falando, mas ele próprio consertou. Aquela passagem foi racista mesmo. Mas lembra que ele era um homem europeu, branco, francês no século XIX? Ele não ser racista é um mérito. Vamos falar a verdade? Ele é da época que as teorias imperialistas diziam que a África tinha que ser dominada porque o negro estava mais próximo do macaco do que do ser humano. É nessa época que ele viveu. Como é que ele passa incólume a tudo isso? E ele ainda conseguiu, de uma forma ou de outra. Porque tu pega o Livro dos Espíritos, pega o Evangelho, tem nada de preconceito. Nada, zero. Isso é uma vitória inacreditável. Isso não é uma ofensa ao Espiritismo. Isso é debate, isso é conversa, isso é discussão. Isso faz a gente crescer. Por que a gente tem medo da crítica? Quem tem que ter medo da crítica é quem não consegue fundamentar o seu conhecimento. Kardec falou que a verdadeira religião é aquela que consegue andar lado a lado com a ciência em qualquer época da humanidade, é aquela que está do lado da razão. Se você não consegue raciocinar para lidar com alguém que discorda de você, o espiritismo não está muito bem interiorizado, não. Essa é a grande verdade, não está. A gente levanta alguns pontos e o pessoal fica... Tem um lugar que não me chama mais para fazer palestra.
Porque eu levantei uns pontos, eu falei, eu vou levantar. Aí eu falei, eu pedi autorização para a espiritualidade e falei, se não me chamarem mais, é da vida, acontece. Posso? Falaram que pode. Talvez foi o obsessor que falou que pode, né? Vai, faz! Com um tridente me furando. E eu fui. Mas eu fui na confiança de que eu não estava fazendo como provocação vazia. Eu estava fazendo como reflexão que eu acho necessária. Porque o movimento espírita abraçou várias ideias preconceituosas de uns anos para cá. Por que isso aconteceu? O movimento espírita hoje trata os companheiros da Umbanda e do Candomblé quase como o evangélico trata esses companheiros. O que aconteceu? Por que a gente ficou assim? O movimento espírita hoje faz escolhas políticas muito mais voltadas para uma leitura extremamente conservadora, sendo que o espiritismo já nasceu revolucionário. O que aconteceu? O que houve? Por que a gente hoje baixa a cabeça para a ideia preconceituosa? É falta de estudo? Eu não acho que seja. Eu acho que é a nossa falta de capacidade de lidar com o contraditório dentro do nosso próprio seio. A gente tem medo do contraditório. A gente trata a discussão como desarmonia. Desarmonia é briga. Sabe o que é desarmonia? É uma reunião mediúnica que o médium que está dando passividade para a comunicação não gosta do doutrinador e por isso fica alimentando o espírito que está falando para poder fazer com que a doutrinação não dê certo. Isso é desarmonia. Caladinho, fechadinho ali, jogando dardos mentais. Isso é desarmonia. Uma discordância intelectual não é desarmonia, é crescimento. Minha gente. Mas quando a pessoa só quer fortalecer a vaidade, vai ser facilmente identificado. Nossa Senhora. O vaidoso não consegue se esconder, gente. O vaidoso, ele fica igual um pavão, ele quer mostrar. Ele quer mostrar toda a plumagem dele. O vaidoso não consegue ficar ali quietinho. Agora, se eu tratar qualquer crítica, qualquer discordância como produto do negativo para trazer desarmonia ao ambiente, eu me torno alguém que aceita verdades feitas. E um espírita que aceita verdades feitas não é espírita. Se Kardec aceitasse verdades feitas, Nossa Senhora. Tem uma edição da Revista Espírita que ele recebe uma comunicação que é mandada para ele, que era uma comunicação que era assinada por um espírito de alto nome. Eu não vou me lembrar agora nem qual era o espírito, mas era um dos apóstolos. E ele recebe aquela comunicação com uma carta assinada por vários amigos, atestando sobre a qualidade do médium. O médium era um prodígio. Ele era um rapaz novo, devia ter seus 20 anos, e desde criança ele dava passividade para todo tipo de comunicação. Ele era médium de efeitos físicos, ele era aquele médium que hoje quase não tem mais. Era médium de cura, tinha várias faculdades. E esse médium recebeu uma comunicação num dia de estudo, que era uma comunicação sobre os caminhos que o espiritismo deveria tomar para que pudesse encontrar o cristianismo, para que pudesse se aproximar da mensagem de Jesus. Mandaram essa carta para Kardec. E ele pegou a carta, leu a carta e escreveu 1 milhão de observações de tudo que ele discordava do que estava na carta. E mandou de volta para os amigos. A partir dali, na região de Bordeaux, que era a região onde esse médium atuava, o Kardec ficou conhecido na comunidade espírita de Bordeaux como alguém que quer tomar o espiritismo para si. Deixou o sucesso subir a cabeça. A gente teve que deixar Kardec de lado e seguir o espiritismo sem Kardec. Interpretaram a leitura dele como a arrogância de um vaidoso, porque ele ousou discordar de uma comunicação mediúnica. Até ele passou por isso. E a gente está até hoje como os amigos de Bordeaux. Comunicação mediúnica é quase que registrado em cartório, né? Se foi um espírito desencarnado que falou, é verdade. É? Você quando desencarna fica perfeito? Não. Você quando desencarna já descobre tudo sobre o mundo? Nossos amigos desencarnados também têm lutas próprias, minha gente. Tem desencarnado que ainda tem ideia política. Tem desencarnado que ainda tem preconceito. Tem desencarnado que ainda traz um monte de ideia que ele tinha pré-concebida quando ele estava encarnado e está ali vomitando de maneira crítica. O que nos protege? Na época de Kardec era o controle universal do ensino dos espíritos. Hoje não dá para fazer mais.
O controle universal hoje é uma ilusão. A gente tem internet, a gente tem contato que eu posso fazer com gente do outro lado do mundo. A ideia de que uma comunicação não vai ter nenhuma interferência e que pode ser levada para outras pessoas para lerem de maneira crítica para poder atestar, hoje é uma ilusão. Não tem como fazer. Então o que a gente tem hoje? Todo um corpo literário crítico fundamentando a nossa doutrina. E é ali que a gente tem a base para argumentar, para pensar, para conversar. A gente, por muito tempo, aprendeu que a gente se desenvolve intelectualmente, mas o elemento primordial é o amor. Sim, muito difícil amar. Poucos de nós sabemos amar de verdade. O amor de verdade é um amor que não traz a ideia de posse. É um amor que não traz a ideia de controle. O amor de verdade não vai ter ciúme, porque não faz nem sentido. A gente não sabe amar. Quase nenhum de nós. A nossa ideia de amor é uma ideia ligada à matéria. Para pensar no amor de mãe. Para pensar no amor daqueles que, se a pessoa que ama está feliz, se encontra feliz também. Para pensar numa amizade verdadeira, que é pautada exatamente pela felicidade quando o outro está feliz. Da irmandade a ponto de sentir a dor do outro. E se o outro está triste, tenta mover montanhas para acabar com essa tristeza. Amar é muito difícil. A gente luta, a gente busca, a gente tenta. Um dia talvez a gente consiga. Mas o braço do amor, que é o mais desafiador, não apaga o desafio do outro braço. O espírita ele tem uma síndrome a gente tem um autoflagelo que é sensacional. Todo mundo aqui já compartilhou a história do espírita que desencarnou e achou que ia estar bem porque era espírita e descobriu. A gente adora essas histórias do espírita que desencarna e quebra a cara. A gente tem um autoflagelo maravilhoso. Tem uma história que era contada em várias palestras, que é dos religiosos que estão dentro do carro, e no final das contas o único que vai para o céu era o que não tinha religião nenhuma. A gente adora reforçar esse tipo de coisa. Tem um propósito pedagógico. A ideia de que ser espírita não faz ninguém evoluído. Está correta. Está correta mesmo. Por favor, não abandone essa ideia. Abrace essa ideia. Espírita não é sinônimo de evolução. É uma religião. É uma escolha. Nós acreditamos que é a correta, como o evangélico acredita que a dele é a correta. Sem fundamentalismo e sem arrogância de querer impor o que você acredita ao outro. Espírita não é assim. Nunca foi e nunca será. Mas a gente confia no que a gente acredita. No final das contas, todo esse autoflagelo serve para a gente continuar naquela história do eu sou uma formiguinha. O Chico falava nisso acreditando. Quando você fala que você é uma formiguinha, uma poeira, você consegue perceber a dimensão real disso? Ou fala como frase bonita? A formiguinha é essencial para a vida do formigueiro. A formiguinha é essencial para o bioma no qual ela está inserida. A poeira que pode viajar, tem poeira cósmica. Gente, poeira não é a sujeira que tu bota na vassoura e joga no lixo. Quando eu falo de poeira, quando eu estou falando de grão de areia, quando eu estou falando da formiguinha, eu estou falando de elementos que, embora minúsculos, têm importância no ambiente em que estão inseridos. Essa é a verdadeira dimensão da reflexão que o Chico trouxe. Quando ele fala que ele é uma formiguinha, imagina, um dia de trabalho em Uberaba. Olha, Chico, tem 200.000 pessoas te esperando. Eu não vou porque eu sou uma formiguinha. O que uma formiguinha vai fazer para ajudar 200.000? Eu vou dormir. Está ele lá fazendo o trabalho de formiguinha. Para ajudar todo mundo. Nós estamos encarnados nesse momento, nesse planeta, nesse país, por um propósito. Hoje a gente já, felizmente eu acho,
começa a divisar alguns novos horizontes em vários sentidos. Pouquíssimo tempo atrás, eu diria, não vou dar data porque o pessoal já vai identificar do que eu estou falando exatamente, mas de pouquíssimo tempo para cá, eu sinto que certas conversas se tornaram impossíveis de se ter. Eu fico muito triste mesmo. Eu fico triste porque uma religião pautada pelo amor não pode ser uma religião que aplaude uma ideia de execução, extermínio, assassinato. Uma religião pautada pelo amor não pode ser uma religião que apoie qualquer leitura preconceituosa. E eu não estou falando nem do mais óbvio, porque falar que não é racista, todo mundo vai falar que não é. Ter a capacidade de entender os mecanismos racistas da estrutura de uma sociedade, poucos vão ter. Agora, falar que não é, todo mundo vai falar. Não é um preconceito que é legitimado mais, graças a Deus. Mas tem vários preconceitos legitimados que a gente ainda aplaude. Espírita preconceituoso em relação à orientação sexual de uma pessoa. Espírita preconceituoso em relação à identidade de gênero de uma pessoa. Ah não, aquele irmão ali está completamente perturbado. Que bom que você não está, você é a flor de luz, né? Que está cheia de luz. Está todo mundo perturbado, olha e volta. Aquele irmão, aquela irmã está perturbada e você está onde? Que isso? Você está encarnado do lado dele, na mesma matéria, no mesmo corpo. Ainda bem que você não tem nenhuma perturbação, graças a Deus. Que isso, gente? Em que momento a gente se tornou juiz do mundo só porque é espírita? No momento que a gente abandonou o espiritismo para se tornar fundamentalista. No momento que a gente abandonou o espiritismo para se tornar corporativista. No momento que a gente abandonou o pensamento crítico para se tornar beato. Eu fui padre na minha última encarnação, então eu posso falar mal de beato, eu tenho lugar de fala para poder falar mal. Eu fui, mas era franciscano, então não tem... Eu não sei nem como é que funciona, esse tratado do meu passado. Existe um beato franciscano? Deve existir, não sei. Eu imagino, não sei como é que é. Também não sei se eu fui um bom franciscano. Talvez eu era franciscano só no discurso, mas na prática, meu Deus do céu, não consigo nem imaginar. Eu olho para os problemas do meu espírito hoje, eu não consigo nem ver a bebida alcoólica. Eu tenho certeza que isso é trauma do passado. Que eu devia entornar todas na última encarnação. Eu devia acabar com o vinho da paróquia. Eu hoje não consigo nem ver. Se eu ver, eu já me imagino passando mal. Não toquem álcool hoje. Isso é trauma. A gente se tornou beato, acrítico, preconceituoso. A gente precisa corrigir enquanto é tempo. O espiritismo não é assim. Muito embora o movimento espírita, infelizmente, tenha se tornado em grande parte. A capacidade de ler criticamente o movimento espírita também precisa fazer parte da gente. Infelizmente, eu ouvi muito absurdo ao longo desse tempo de pandemia. Ouvi muito absurdo um pouco antes. Vi muito discurso ser aplaudido. Vi um vídeo de um congresso jovem. Eu já participei de congresso jovem, já falei para mocidades. E eu vi um vídeo de um congresso jovem, com jovens aplaudindo e gritando rum para uma fala preconceituosa do palestrante. Ninguém me contou, eu vi esse vídeo. A galera aplaudindo, e quanto mais preconceituoso o palestrante era, mais efusivos os aplausos se tornavam. Se esse é o caminho para o espiritismo se popularizar, eu prefiro que ele nunca seja popular. Se para se popularizar a gente tem que virar o que há de pior nos companheiros que já estão aí, porque a gente é injusto, não é todo evangélico que é preconceituoso, não. Tem um monte que está aí na rua fazendo trabalho para poder ajudar necessitado. Não é todo católico que é beato. Está lá o padre Júlio Lancelotti ajudando gente que é viciada em crack, que perdeu a vida inteira, juntando alimento, fazendo campanha, ficando o dia inteiro na rua para trabalhar pelos outros. Em que momento o modelo do espírita ideal deixou de ser aquele que faz caridade para se tornar aquele que fala frases preconceituosas para agredir os companheiros? No momento que a gente abandonou o espiritismo. Urge um retorno. Porque hoje a gente começa a lidar com as consequências de toda essa onda negativa
que a gente mergulhou durante muito tempo. Como um corpo que luta contra uma infecção. No momento da febre, sentimos o calor, mas lutamos bravamente contra os malefícios que nos assolavam. Na luta desse corpo contra o mal, na luta desse espírito contra a maledicência, desgastamos todos os recursos possíveis no afã de enfim melhorar. No instante em que o corpo se aquieta, no instante em que a temperatura começa a baixar, as consequências da longa luta fazem-se visíveis para qualquer olhar com um mínimo de apuro. A pele, outrora limpa, traz agora as marcas deixadas pelos órgãos invasores. A vista, outrora cristalina, traz agora a limitação que necessita correção. O coração, outrora pulsante, em dinâmico e regular ritmo, agora sofrega em batidas irregulares, como quem já não sente a uniformidade de ontem. A mente, outrora viva em busca do trabalho, agora capenga, tenta refazer os laços e religar todos os cacos do vidro de proteção que se quebrou. Se o momento da luta merece atenção, as consequências do embate duradouro merecem a mesma. Em que momento estamos? Daqui para onde vamos? E que tipo de companhias cultivamos? Nesse mundo de provas e expiações, que caminha vultosamente para uma nova etapa de reconhecimento, devem caminhar também as almas que hoje tropeçam, os espíritos que hoje choram, as mentes hoje obnubiladas pela escuridão. Somos todos irmãos e temos um compromisso para conosco e com aqueles que ao nosso lado se encontram. Que nossa vida seja exemplo, que nossos caminhos sejam de luz e que o horizonte seja sempre a mensagem do Mestre. Pois uma vez desviados do caminho da verdade, podemos, atônitos, desvairados, caminhar pela escuridão da mata fechada dos desenganos. Crentes que estamos certeiros no caminho do bem. Que o momento hoje seja de reflexão, mas que o momento amanhã seja de progresso. Que o momento hoje possa ser de choro, para que o momento de amanhã seja o do sorriso mais belo. Que o momento de hoje possa ser o da fronte decaída, da cabeça baixa daqueles que não veem solução, para que o momento de amanhã seja o abraço pleno
junto ao sagrado coração de nosso Mestre. Trabalhemos, trabalhemos e trabalhemos, pois o caminho é longo, a trajetória é árdua, mas as recompensas não vêm no final. As recompensas são construídas em todos os amores, em todos os afetos que construímos ao longo do caminho. E no momento de dificuldade, pense nos amigos espirituais que ao seu lado se encontram. Estenda um abraço e, humilde, solicite auxílio. Aqueles que nos amam nos querem ver bem o tempo inteiro. E o amor sempre triunfará sobre a dor. Eu agradeço a atenção de todos, que nós possamos aproveitar esse dia belíssimo e essas energias maravilhosas que a casa nos proporciona através do trabalho de encarnados e desencarnados, e que possamos prosseguir na nossa semana, no nosso mês, no nosso ano e na nossa encarnação, com toda a luz que possamos cultivar. Muito obrigado a todos. Obrigada a você, Globo. Que a gente possa saber que não é ser evangélico, humanista, espírita, que a gente sabe olhar o próximo com amor, com carinho, ter sempre uma palavra amiga, fazer ao outro que gostaria que nos fizessem. Acabou, esse é o caminho, né? Mas é difícil, mas tá bom. Gente, olha só, nós vamos, eu vou pedir para o Douglas encerrar, fazer uma prece final, e quem quiser tomar o passe, só falar que a gente vai fazer lá dentro, tá bom? Douglas, você faz aqui a prece final, por favor, que a gente vai... Vamos elevar o nosso pensamento, agradecendo mais uma vez a oportunidade do estudo, agradecendo a oportunidade de aqui estarmos encarnados nesse planeta e agradecendo a chance de mais uma vez podermos lutar em busca do nosso caminho de redenção. Que nós possamos estender todo o amor que a gente consiga cultivar para aquelas mães que sofrem pela perda dos seus filhos, aquelas que sofrem pelo desencarne que parece que veio cedo demais. Que possamos estender o nosso abraço a todos aqueles que sofrem por entes amados que hoje caminham numa seara marcada pela dor. Aqueles que se entregaram ao vício, aqueles que se entregaram a uma vida que provavelmente terá um final violento. Que nós possamos estender a compreensão para relembrar que todo mundo erra e todos têm o direito de errar, mas que possamos também relembrar a correção e que todo erro é passível de ser consertado, e aquele que não pode ser reparado, que possa ser transformado em amor para todos os outros que encontrarmos em nosso caminho posteriormente. Agradecemos os amigos espirituais que hoje aqui estão e que possamos receber as benesses do passe e carregar essas energias positivas para o nosso trabalho, para o nosso convívio e para a nossa caminhada. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado mais uma vez, Douglas. Douglas, sim, fala para o pessoal, onde que a gente teve a oportunidade de ir no Maria de Magdala, um prédio lá, não sei se são 2, 3 andares, e tal, onde que é mesmo o local? É na estrada Washington Luiz, no Sapê, no Niterói. E tem mais ou menos 300, 200, 300 voluntários, né? Isso. Voluntariado, e tem diversas segmentações. Exato. Então, é um trabalho maravilhoso que a gente foi lá tentar se engajar, e a gente se achou impotente para engajar. Por quê? Porque o colaborador, quando assume a responsabilidade lá, quando ele falta, ele faz, quebra e está dando com vidas em sinal de risco. Então, é uma obra maravilhosa que está viva até hoje, que tem, por sinal,
tem também uma parte que é o centro espiritual, mas é um apêndice daquilo tudo lá que funciona. Se quiser conhecer o Só para trabalho. falar para vocês. Gente, ficam todos com Deus. Obrigada pela presença. A gente já vai chamar para o passe, tá? Vamos encerrar aqui. Tchau, gente, no Facebook. Tenham um ótimo final de semana.